Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com os irmãos. E a mensagem que a gente quer falar hoje é uma mensagem que eu tenho estudei durante essa semana passada agora. Falei alguma coisa ontem na igreja de Santa Margarida e eu acredito que é importante para a gente falar hoje. Vou falar algumas coisas que eu falei ontem lá, mas aqui eu vou falar outras coisas e aqui a gente vai dar mais uma outra ênfase. Qual é o tema? Herança. Quando a gente recebe uma herança, a gente gosta, né? Normalmente é alguma posse, ou é alguma fazenda, ou é algum dinheiro, normalmente. Mas quando a gente fala pela Bíblia, a gente fala de uma herança espiritual, que você recebe da sua parentela, de bom, mas também você pode receber alguma coisa de ruim. Malaquias 4, verso 6. Antes de você ler, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nos ajude a falar um pouquinho sobre essa herança. Uma herança que a gente não quer receber, mas a gente recebe, que é essa herança de maldição, uma herança que muitas vezes carregamos com as consequências, os erros, as vontades, e só pioramos aquilo que muitas vezes nossos pais fizeram no passado. Agora, nos ajude a entender isso, nos ajude a entender que somos sim responsáveis por firmar os passos dos nossos filhos e daqueles que vão vir depois de nós, e nos ajude a termos essa responsabilidade de firmar estes passos no caminho do Senhor. Te pedimos essas bênçãos, abre a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Malaquias 4, verso 6 diz assim, está falando do espírito de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Note que no tempo do fim, a Bíblia diz que vai ser pai contra filho, filho contra pai, filho vai entregar pais nas sinagogas, né? Os pais vão entregar os filhos. Ou seja, não vai haver harmonia. Só que quando a gente conhece a história, quando a gente busca a nossa história, não sei se você já buscou a história da sua vida, a história da sua família, sempre tem algo muito bonito. E a gente aprende. A gente aprende muitas vezes, os meus pais vieram da Europa, vieram de tal lugar, fundaram aqui, vieram para cá a trabalho, não sabiam falar o idioma, sofreram isso, sofreram aquilo. Não é assim muitas vezes as pessoas que contam? E aí vão se desenvolvendo, cresce, mas essas histórias estão se perdendo. Ou seja, as pessoas de hoje, os jovens e as pessoas mais maduras de hoje, não têm buscado essa herança, esse conhecimento do passado. Porque quando você conhece alguns temperamentos dos seus antecessores, você sabe como se portar em algumas situações. Quer ver uma coisa que eu vou contar para vocês? Meu pai não era cristão, meu pai era católico. Minha mãe era adventista de gerações, casou com meu pai. Então, ao mesmo tempo que eu sou filho de adventista de berço, também conheço o que é um jugo desigual. E a minha mãe ia levar a gente para a igreja, meu pai não gostava e tal, mas eu me lembro, meu pai ele bebia, e ele chegava em casa à noite, sábado à noite, normalmente no fim de semana que ele bebia. Ele bebia, chegava à noite, ia para o quarto chorar. Chorar. Você já viu o bêbado chorando? Faz aquele choro e tal. E me chamava, e eu ia deitar lá com ele, ia deitar lá com meu pai. E ele falava algumas coisas, ele falava do meu avô e do meu bisavô. Ele dizia assim, que o meu bisavô, a família por parte do meu pai veio, aliás, de pai e mãe, veio, né, da Europa. Acho que a maioria também, pelo menos no estado do Espírito Santo, veio também de fora. Veio da Europa, só que era português, família de mãe português e espanhol, e família de pai português e índio, português e índio. Então vieram, no caso meu pai, ele dizia,
que o meu bisavô, o avô dele, morreu quando o pai dele, que era o meu avô, vocês estão entendendo? Por volta dos 15 anos, 14, 15 anos. E ele era mulherengo, veio de fora, era europeu, de olhos claros, e traía a minha bisavó. E alguém matou o meu bisavô. E aí meu pai bêbado falando isso. Aí ele contava que o meu avô, ele contou do meu bisavô. Aí ele contava do meu avô. O seu avô, meu pai, dizendo para mim, fez a mesma coisa. E o meu pai morreu quando eu tinha 14 para 15 anos. Traía a minha mãe, que seria a minha avó, minha avó, ou minha bisavó, e ele tomou um tiro e morreu. E o meu pai cresceu numa família, em Manaus, de vários irmãos. Morreram de fome e só sobrou, porque eu me entendo por gente, o meu pai, uma tia minha, que hoje é falecida, meu pai também é falecido, mas na época era minha tia, meu pai e mais um. Eram 11, se eu não me engano. Todos morreram de fome. Por quê? O pai morreu, né? Morreu morto, morreu assassinado, porque traía com uma outra pessoa e o marido desta outra pegou a arma e matou. Então o meu bisavô e o meu avô morreu do mesmo jeito. E morreu próximo da mesma idade, deixando a descendência à mercê. E eu me lembro que meu pai, ele chorava, porque ele bebia, e ele dizia assim, meu filho, nunca bata numa mulher. Nunca judie de uma mulher. E até onde eu me lembro, o meu pai não foi infiel com a minha mãe. Ou seja, o meu bisavô foi uma coisa, o meu avô foi a mesma coisa, e teoricamente meu pai tinha que fazer o quê? Fazer o quê? A mesma coisa. E ele lutou para não fazer isso. Porque ele viu o sofrimento da minha avó, ele viu o sofrimento, né, no caso da mãe dele, de educar os filhos e perdeu os irmãos porque não tinham o que comer. E ele, meu pai, que era o mais velho, enterrou, se eu não me engano, 8 dos seus irmãos. Ele enterrou. Ele cavava, ele morava próximo ao rio Amazonas, ele cavava e enterrava. Não tinha cemitério, não tinha essas coisas. E ele me lembrava disso quando ele estava bêbado, chorando e daquele jeito. Então ele dizia, meu filho, nunca bata numa mulher. E ele chorava. Nunca bata nem com uma flor, ele dizia isso. E eu nunca esqueci disso. Por que isso é interessante? Porque olha só, queridos, o meu pai, sem saber, ele estava lutando contra uma herança que ele recebia. Ele venceu um tipo de herança, a outra herança ele não venceu, porque bebiam e ele continuou bebendo. Hoje, eu, que sou a continuidade dessa família, eu não bebo. Eu não tenho outras pessoas por aí fora. Entendem o que eu quero dizer? Deus, quando eu sinto o cheiro de álcool, eu sinto nojo. Mas quando você estuda genética, e eu me lembro que eu estudei na biologia, os filhos de pais que bebem alcoólatra têm predisposição para quê? Para beber. Vocês sabiam disso? Tem predisposição. Não quer dizer que vão beber, mas se beberem, vão estar mais acostumados a querer entrar nisso do que os outros que nunca beberam. Por quê? Porque está dentro do sangue. Isso também tem a ver com algumas coisas espirituais que a gente recebe? Sim. Por que eu estou falando disso? Para a gente entender, queridos, que quando a gente sabe de algumas coisas, a gente pode orar e pedir para o Senhor para a gente livrar disso.
Hoje, eu olho para o meu filho e vejo a possibilidade dele não ser como meu pai foi, como meu avô foi, como meu bisavô foi. Que ele pode ser melhor do que o que eu já fui. Entende o que eu quero dizer? Dos meus erros. Quando a gente tem um filho, normalmente um pai que ama seu filho, ele quer que seu filho seja o quê? Melhor. Mas para ele ser melhor, o pai precisa se esforçar para firmar os seus passos. E isso tem se perdido no meio cristão. E aí, queridos, aos pais não firmarem os filhos esses passos, eles vão enfraquecendo. Aí vem os netos, não firma, vem os bisnetos e assim vai. E aí você vê hoje grandes pessoas que foram pioneiros de igreja, que foram pregadores da palavra, que sabiam falar como ninguém. E aí quando você olha para os filhos, ou para os netos, ou quando você chega nos bisnetos, cadê esse povo? Por que eles não estão mais na igreja? Por que saíram da igreja? Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou de gerações da igreja. Eu conheci o evangelho e entrei na igreja. Que bom! Você pode agora, de agora em diante, fazer com que a sua descendência faça o quê? Obtenha esses valores. Você quer ver uma coisa? Abra aí a Bíblia agora em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu vou ler os versos 25 e 26, e depois eu vou ler Gênesis 5, verso 3. Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26 diz assim: Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porém, ela disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe pôs o nome de Enos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Percebe o seguinte, Abel morreu, Caim foi embora, fez uma outra linhagem, então Adão não tinha mais ninguém. Adão teve um outro filho, chamado Sete. Depois, foi se desenvolvendo, e Sete teve um outro filho, neto de Adão, chamado Enos. E a Bíblia diz ali que a partir daí começou a se invocar o nome do Senhor. Gente, essa invocação do nome do Senhor não quer dizer que só em Enos que começaram a orar ao Senhor. Essa invocação, esse termo no original, é você falar em voz alta. É você ir em direção a uma pessoa e clamar em voz alta. Literalmente aqui o sentido de culto. Culto. E não é culto simplesmente individual. A minha meditação que eu faço em casa, que você faz na sua casa. Mas a meditação ou culto a Deus, a alguém, em voz alta, mas de maneira coletiva, como se fosse uma congregação. Não vou dizer igreja, mas entendem o que eu quero dizer? Porque você pode buscar o Senhor na sua casa, mas outra coisa é quando você está na casa de Deus invocando o nome de Deus. Entendem a diferença? Então a Bíblia faz questão de dizer uma coisa. Primeira coisa, Adão tinha uma linhagem, e nesta linhagem era a linhagem dos que invocavam o nome do Senhor. Então, uma herança que nós temos, desde a época de Adão, qual é? Invocar o nome do Senhor. Amém, queridos? Está aqui, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que está no texto. No verso 3 do capítulo 5, veja aí. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. A Bíblia faz questão de dizer que Adão nasceu, né? O Senhor formou Adão, soprou nas narinas, deu fôlego de vida, e Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Adão tinha a imagem de Deus. Quando a Bíblia fala de Sete, a Bíblia não fala que Sete tinha a imagem de Deus.
que Sete tinha a imagem e semelhança de quem? De Adão. Adão que tinha de Deus. Por que isso é importante? Porque o meu filho, os seus filhos, têm a imagem e semelhança de vocês. O meu filho tem a minha imagem e a minha semelhança. Ele não tem a do outro, ele tem a minha. E note que essa expressão aqui, quando fala no verso 3, que teve conforme a sua imagem e chamou de Sete, essa palavra imagem tem um sentido de você enxergar depois de maneira mais escura. Não quer dizer que é assim. Sete é Adão, Sete. Sete é a imagem de Adão mais escura. Esse é o sentido original. Mas o que significa isso? Já viu quando você olha, você está vendo a luz, mas aí a sua visão enfraquece, aí você vê a luz mais escura, mais fraca. Não assim acontece? Ou não, irmãos? Ou eu estou errado? O povo está mudo? Não sei se eu estou falando grego aqui. Sabe, queridos, a imagem de Sete era uma imagem de Adão mais fraca, mais escura. O escura não no sentido de cor. Ele parece, mas é mais fraco. Por isso que é mais escuro no sentido de turvo, sabe? Você está enxergando mais longe. E aí, queridos, depois do pecado, Adão era filho de Deus. Sete era filho de Adão, que era filho de Deus. Então a imagem de Deus em Sete era mais escura, mais fraca. Assim veio Enos, mais fraca ainda. E aí eles começaram a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor, porque viram que só oferecer sacrifício não estava resolvendo. Tinha que fazer mais. E sabe, queridos, se eu quero que o meu filho, minha filha, né, no caso aqueles que têm filhos no plural, fiquem firmes no Senhor, eu tenho que ensinar eles a ficarem firmes no Senhor. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: quando eu tiver um filho, eu não vou levar ele na igreja. Como assim? Não, ele vai fazer 18 anos e quando ele tiver 18 anos ele vai decidir se vai para a igreja ou se não vai. Aí eu falei, e você já decidiu por ele? Como assim? Se ele nunca aprendeu sobre igreja, com 18 anos ele vai decidir o que na igreja? Ele nunca vai para a igreja, ele vai continuar no mundo. Você já decidiu por ele. Você dizendo que não vai decidir nada por ele, porque você acha intruso entrar na vida dele e obrigar ele a vir para a igreja, foi o que ele falou, você já decidiu por ele. E eu falei assim, então faz o seguinte, quando ele nascer também não dê vacina, não dê remédio. Quando ele tiver com fome e chorar, não dê comida, deixa ele tomar, deixa ele escolher. Mas ele não tem condições de escolher, mas aí você está interferindo na vida dele. Por que será que nas coisas espirituais eu não posso levar para a igreja? Porque eu estou interferindo na vida dele. Mas na hora que o neném está chorando e está com fome, eu vou lá dar... Falei para ele, para quê? 2 pesos e 2 medidas, meu irmão. Se você quer que o seu filho fique livre, deixa ele livre. Só que você vai ver que você vai perder o seu filho rápido. Porque existem coisas que a gente faz para os nossos filhos, eles querendo ou não. Por que a gente faz? Porque a gente entende que é o melhor. Sim ou não, irmãos? Seu filho está chorando, é pequenininho, o que você vai fazer se você não sabe? Você vai no médico. Ou não vai? Não, eu vou... Não quero levar ele no médico, coitado. Vou obrigá-lo a ir no médico? Não vou obrigá-lo. Não vai, carrega e leva. A gente faz isso. Está chorando e a mãe consegue identificar o choro, né, com fome. Vai fazer o quê? Quando está com fome? Comida. Porque a gente sabe que a criança não tem condições de se alimentar. Agora, por que na vida espiritual a gente não pode insistir, falar, mostrar? Agora, cresceu, é dono de si, você ainda é responsável por ele? É, mas no momento em que ele sai da sua casa, se casa e forma uma outra família, você não tem mais o domínio na sua mão. Tem? Tem, irmãos? Não tem mais. Sofre, você sofre. Mas você ainda tem influência. Você pode continuar falando, mesmo que ele não escute, mas você pode falar.
Mas aí o seu filho tomou a decisão dele. E foi isso que eu falei para esse meu amigo. Leve para a igreja. Se ele quando crescer não quiser, se ele quando crescer não quiser comer, se ele não quiser crescer, não quiser tomar a vacina, aí é problema dele. Agora, você fez a sua parte como pai. Sabe por que isso é importante? Porque nós recebemos uma herança, queridos. E por mais que a gente vai falar de maldição de herança, a ênfase aqui para o povo de Deus, por que nós somos povo de Deus? Porque a gente tem uma herança, invocar o nome do Senhor. Então, se você está aqui porque você invoca o nome do Senhor. E é para os seus filhos aprenderem a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. É para os seus netos aprenderem a fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Aí eu pergunto, como é que seus netos vão invocar o nome do Senhor? Por você? Não dá. Você talvez vai estar mais fraco, mais frágil, não tem mais o mesmo vigor. Você não vai conseguir ensinar para os seus netos como você tem o vigor para ensinar para os seus filhos, ou como você ensinou para os seus filhos. Então, quem tem que ensinar para os seus netos são os seus filhos. Quem tem que ensinar para os seus bisnetos são os seus netos. Agora, se eu não forjar o meu filho Isaac no caminho do Senhor, eu tenho aqui irmãos que mexem com ferro. Se eu não forjar ele da maneira certa, o meu neto, que eu nem sei quem vai ser, porque meu filho ainda é pequeno, mas quando meu filho casar, tiver filhos e forem os meus netos, a possibilidade de eu perdê-los ou que eles não queiram nada com a igreja é muito grande, se eu, como pai, não fizer o que é correto diante de Deus. E o que é correto diante de Deus? Ensinar o seu filho o temor do Senhor. Não é assim que a Bíblia ensina? Ensinar o seu filho a invocar o nome do Senhor. Então eu tenho que ensinar Isaac de tal maneira para que quando ele crescer, for dono de si, mais forte do que eu, e eu estiver enfraquecido, ele passe o bastão da herança de invocação de pais e filhos a Deus, para quem? Para os meus netos. E ensinar meus netos de tal maneira, para que quando esses netos tiverem os bisnetos, esses meus bisnetos estejam o quê? Firmados na rocha eterna. E percebe que Satanás tem destruído as igrejas? A grande maioria das igrejas cristãs, você não vê gerações dentro da igreja. É raro. É raro. Nas igrejas mais tradicionais, protestantes tradicionais, você vê gerações dentro da igreja. Você vê pais, você vê avós. Nessas igrejas mais novas, com dons, muitas e muitas vezes, você não vê, principalmente essas igrejas que surgiram agora. Você vê pais, você vê filhos, aí você vê os filhos crescendo, muitas vezes os filhos crescem e fazem o quê? Vão embora. Não querem mais nada com a igreja. E isso tem entrado também no meio protestante tradicional. Ou não tem, irmãos? Tem. Os pais são da igreja, os avós são da igreja, os filhos são da igreja, aí vem os netos, eles são da igreja, mas aí quando chega uma idade, eu não quero mais isso. A mesma fé que o pai tinha, que o avô tinha, que o bisavô tinha, não, eu respeito, mas eu não quero. Esse negócio do sábado não tem nada a ver. Eu estava vendo essa semana lá no Concílio de Pastores, o pastor Venefrides estava pregando, e ele falou algumas coisas muito importantes. 60%, mais de 60% dos membros da nossa união têm até, se eu não me engano, 10 anos de batismos. 10 a 15 anos de batismo. 40% tem 4 anos. 40% de toda a nossa união, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não, Minas Gerais e Espírito Santo, 40% da igreja, que está lá registrado nos livros da igreja, tem 4 anos de batismos.
Um pouquinho mais, aí junta e dá o total de 60%, né? 40 mais uns 15, dá 20 e pouquinho, aí até 15 anos de batismo. Ou seja, todo mundo é juvenil, de juvenil para baixo, espiritualmente. Os que têm 30 de batismo, 35 de batismo, 50 de batismo, é 1%, não sei mais, sabe? E isso muda, sabe por que muda? Porque isso muda a estrutura da igreja. Eu não estou dizendo porque meu filho é também pequeno, e eu nasci na igreja, fui pequeno também. Mas quando a gente vê a maioria não sendo, ou sendo nova de igreja, o que precisa? Precisa dos antigos se esforçarem mais ainda para fortalecer os novos. Porque esses novos, você já imaginou um pai com muitos filhos? Filhos tudo novinho, pequenininho? O que muitas vezes hoje a gente fala? Quando a gente vê um pai com muitas crianças. No passado isso era comum. Era incomum o pai ter um filho só. Mas hoje, quando você vê um pai com 6, 7 crianças, você até se preocupa. Você não fala assim, nossa, tem que ter muito dinheiro para cuidar desse povo todo, tem que ter leite, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E você se preocupa com a pessoa. Ou seja, se você ama aquela pessoa, você vai se preocupar com ela. A gente deve se preocupar com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual da igreja. Eu quero ler com vocês. Deixa eu passar aqui. Eu quero ler com vocês esse texto aqui de Êxodo 20, verso 5. Êxodo 20 é aquele que vai falar da maldição de terceira e quarta geração. Como adventistas, normalmente a gente fala muito da lei de Deus, tá? E no terceiro mandamento, na verdade, no segundo mandamento, no verso 5, diz assim, Êxodo 20, verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas vezes a gente pega esse texto e outros, não a gente, outras pessoas, para dizer que Deus é mau. Pelo contrário, enquanto que os que fazem errado é até a terceira e quarta geração, os que fazem o bem é até 1000 gerações. Então Deus ele é muito mais misericordioso do que um Deus ruim, como o povo quer pintar. E aqui eu tentei traduzir um pouquinho, como se fosse no original. Olha só o que diz. É porque está pequeno para você, mas eu vou ler aqui. Olha, está logo ali onde tem um pontinho, segundo pontinho ali. Deus visita. Quando fala até terceira e quarta geração, ele está dizendo o seguinte, essa palavra visita é comparece, ele pune. Por que ele pune? Eu vou dizer para você depois. Até a terceira e quarta geração, daqueles que são odiosos. Não é aqueles que aborrecem, ou que Deus está aborrecido com eles. São aqueles que odeiam a Deus. Então, a punição vem para aqueles que odeiam a Deus até a terceira e quarta geração. Mas fabrica, realiza, quando fala que Deus faz misericórdia, Deus fabrica, Deus realiza bondade, benignidade, Ele é gentil a 1000 gerações daqueles que amam e prestam atenção ou observam os seus mandamentos. Então, queridos, a gente percebe aqui o seguinte, esse texto está falando que Deus, ele visita a iniquidade nas gerações. Aconteceu na geração do meu bisavô, aconteceu na geração do meu avô, aconteceu na geração do meu pai, acontece na minha e vai acontecer até no Isaac, até a quarta geração, ele visita. E o que ele faz? Ele é contra o meu bisavô, contra o meu avô, contra mim, contra meu pai, contra Isaac? Não. Ele é contra o pecado da geração. Ele não é contra a pessoa da geração. Então o texto, quando ele está me dizendo aqui, que Deus ele aborrece, Deus vai punir, ele vai punir o pecado daquela geração. Ele não vai
destruir o pecador. Infelizmente, quando a gente fala que Deus vai punir, a gente dá ênfase em Deus punindo quem? O pecador, a pessoa. Então Deus, agora eu sei, porque meu avô morreu, meu bisavô morreu, porque tinha que morrer mesmo, porque Deus é assim. Não. Não foi Deus. Se você faz algo de errado, alguma coisa vai acontecer com você de errado. Não tem como você fazer o errado dando certo. Dá certo hoje, dá certo amanhã, dá depois. Agora acaba. Agora, o texto está querendo me dizer que quando chega na quarta geração, para a maldade não perpetuar naquela família, Deus dá um basta e acaba. Por isso que até a quarta geração. Só que quando você olha aí fora, parece o inverso. Você vê as pessoas mais más, mais ruins, cada vez pior. O texto ainda, eu quero ler só mais um aqui, em Êxodo 34, Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, falando do Senhor. Êxodo 34, versos 6 e 7, diz assim: E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Olha só o que ele diz aqui, verso 7. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade. Sabe essa expressão no original, o que significa? Ele leva embora a iniquidade. Essa expressão perdoar aí no original é leva embora. Deus leva embora a iniquidade. Aí o texto continua dizendo, a transgressão e o pecado. Ainda que não inocenta o culpado. Ou seja, eu errei? Errei. Deus me tem por inocente? Não, eu não sou inocente. Mas Ele leva embora a minha rebelião. Então, se eu sou a quarta geração da minha família fazendo aquele mal, na quarta, para não passar para a quinta, Ele leva embora a rebelião. Ele leva embora a rebeldia. Ele leva embora a transgressão, a culpa daquele pecado. Ainda que Ele não me considere inocente, porque a gente não é inocente. Percebe a diferença? Percebe que Deus, Ele trata o erro, a maldição, e não os que estão malditos, que são as pessoas. Percebe essa diferença? E essa herança que passa de pai para filho, de geração em geração, que Deus quebra, porque Ele quer quebrar, Ele não quer que a maldade cresça, Satanás tem trazido de volta, tem trazido à tona. Quando você vê a linhagem lá de Caim, Caim teve vários filhos, aí depois teve um, aí teve Enoque, aí Enoque teve Irade, Irade teve mais um, e aí teve Lameque. Lameque seria a quarta geração, teve Enoque, teve a quarta geração de Caim. Então, teoricamente, tudo aquilo que Caim fez, pode ler lá, Gênesis capítulo 4. Ontem eu li na igreja de Santa Margarida, aqui não vai dar porque a gente vai gastar muito mais tempo. A quarta geração, Lameque, ele fala o seguinte, é para acabar nele. Aí ele diz assim, Caim matou e Deus colocou um sinal de salvação, porque o sinal é de salvação, porque Caim disse, quem me encontrar vai me matar. Então disse, eu vou botar um sinal e ninguém vai te matar. Vou vingar o seu nome 7 vezes se alguém encostar a mão em você. Aí Lameque, o quarto, que era para acabar, ele diz o seguinte, matei um homem porque me pisou e matei uma criança ou um rapaz porque me feriu. No original eu matei o homem e matei a criança, matei o filho dele. Aí ele diz, se Caim vai ser 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Olha só como o diabo é sujo. Era para acabar na quarta geração. Aí aquela quarta geração, Lameque, se orgulha, se exalta do que o seu
tetravô fez. Ele matou uma vez. Eu matei duas. E quando você lê lá no original, porque ele me feriu, no original é contundiu. O homem que morreu por Lameque contundiu Lameque. Contundiu. Sei lá o que eu contundiu. Empurrou, ele torceu o braço, sei lá. Contundiu. No original é contundiu. E o outro, a criança, porque no original é criança, está traduzido por rapaz. Mas é criança, filho. É como se alguém batesse no pai e vem o filho com alguma coisa para tentar defender o pai. E aí faz o quê? Mata a criança também. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo com orgulho para suas esposas. E mais, ele, nos seus filhos, o filho de Caim, o filho de Lameque, um deles, ele colocou o nome de Tubal-Caim. Ou seja, esse nome no original quer dizer o seguinte: o meu filho como fruto de Caim. Sabe por que isso é importante a gente saber? Porque era para acabar ali a maldição. E Lameque faz questão de colocar o nome de seu filho como uma homenagem ao seu pentavô Caim. Para continuar fazendo o bem? Para continuar proclamando o nome do Senhor, irmãos? Para continuar fazendo o mal. Percebe como isso está lá na Bíblia e a gente não escuta muito? Queridos, todos nós temos erros que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós. E às vezes a gente não vence os nossos pecados porque a gente nunca ora também. A gente não sabe que tem. A gente deveria pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria para eu enxergar o que meus pais fizeram. Quando você lê Daniel, capítulo 9, olha só, abra lá, Daniel capítulo 9, eu já estou indo para a parte final. Daniel capítulo 9. Daniel faz uma oração. A Bíblia fala que Daniel ele era justo diante de Deus. Que os inimigos de Daniel tinham raiva de Daniel, mas não conseguia pegar Daniel em nada. Mas Daniel capítulo 9. Eu vou ler os versos 4 a 8. Eu vou ler até o verso 9, diz assim: Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Lembra que nós temos uma herança de invocar o nome do Senhor? Para esta herança de invocar o nome do Senhor, o Senhor entregou o quê? Os mandamentos. É por isso que lá o povo de Israel, Moisés escreveu a lei para o povo guardar. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6 diz: você vai falar para os seus filhos, inculcando na onde? Inculcando na mente. Sentado, andando, comendo, deitando. Nas festas, você vai contar a história dos milagres que eu fiz. Quando seus filhos perguntarem: pai, por que a gente comemora isso? Vocês vão dizer que o Senhor nos tirou da terra do Egito, com braço forte e braço poderoso. Ou seja, é para os pais contarem as bênçãos para quem? Para os filhos, para sempre. E quando os filhos perguntarem: por que, pai? Porque o Senhor nos livrou do mal, porque nós éramos escravos e o Senhor nos tirou. Sabe, é para passar de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e assim vai. E aí Daniel começa: Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor perdoa aqueles que buscam guardar a tua lei. Não é isso que a gente acabou de ler, os seus mandamentos? Olha só o que diz o verso 5. Temos pecado. Temos? Qual foi o pecado de Daniel? Eu não vi nenhum, a Bíblia não descreve. Mas Daniel não diz: os meus pais pecaram. Ele diz o quê? Temos pecado. Não, pastor, mas ele está contando assim de maneira retórica e tal. Não, ele está confessando o pecado dele. Ele está se colocando como filho dos pais que erraram. Ele está dizendo: nós estamos, eu vou ler isso aqui,
Nós estamos sofrendo porque os meus pais erraram e eu errei. Nós estamos aqui porque nós fazemos a mesma coisa que os nossos pais fizeram. E sabe, olha só o que ele diz assim, ó, temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Daniel era rebelde, irmãos, mas Daniel sabia de quem ele era filho. Ele sabia quem era a sua casa. E ele era da linhagem real. A Bíblia diz que Nabucodonosor pegou os da linhagem real e Daniel e seus amigos eram da realeza, ou não eram? Era o que tinha de mais nobre. Aí ele continua dizendo, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, os que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também todo esse povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o que Daniel diz que pertence? O ficar envergonhado, o corar de vergonha. Sabe, as pessoas hoje oram ao Senhor dizendo, Senhor, eu tenho sido justo, eu tenho sido tão fiel a Ti, e está me acontecendo as coisas. Daniel, que a Bíblia diz que não tinha pecado, porque os inimigos dizem, a gente não consegue achar nada nesse homem. Vamos criar uma lei no Deus dele para pegar ele. É assim que a Bíblia diz em Daniel capítulo 6. E no capítulo 9, Daniel diz assim, o que serve para nós apenas é uma coisa, o corar de vergonha. Eu pergunto para vocês, irmãos, este homem era convertido a Deus ou não era? Era ou não era, irmãos? Era. É por isso que o anjo chega para dizer, filho, eu vim te fazer entender o sentido da oração. Eu vim te responder porque você é muito amado. Mas Deus não só ama Daniel, Deus não só ama Abraão. Eu não vou destruir Sodoma e Gomorra sem antes avisar o meu Abraão, que é o meu amigo. Deus fala isso na Bíblia, fala ou não fala? Eu vou avisar o meu amigo. Olha, Deus faz questão de dizer assim, Abraão é meu amigo. E Abraão teve erros graves. Mas eu vou avisar Abraão, o meu amigo, o que eu vou fazer. Sabe, queridos, nós temos essa herança. E nós precisamos buscar e entender e orar a Deus. Se você não sabe como é que foram os seus antepassados, faça essa oração de Daniel na sua casa. Peça para Deus, Senhor, me mostra como eu posso vencer os meus pecados, como eu posso vencer as minhas falhas, como eu posso vencer as minhas lutas que eu tenho caído. Porque normalmente, querido, os filhos quando fazem as coisas de errado, normalmente os pais um dia já fizeram, ou os avós já fizeram. Você já viu avós errados, filhos corretos e netos horríveis? Eu vou repetir. Vocês já viram avós que eram errados, e aí os filhos cresceram, se desenvolveram bons, honestos, sabe, trabalhadores. Mas aí quando vem os netos, volta tudo de novo. É porque muitas vezes os pais não sabem que mesmo quando eles não fazem aquilo que os seus pais fizeram, os seus filhos podem fazer, se você não vigiar, se você não alertar. Se eu não disser para o Isaac, filho, não beba, vocês sabiam que o meu filho Isaac pode beber? Vocês sabiam que o meu filho Isaac, ele tem disposição para beber? Porque o meu bisavô bebia, meu avô bebia, meu pai bebia. Eu não bebo. Eu quebrei isso. Mas eu não posso ficar apenas com isso, porque Daniel está dizendo, a nós compete apenas o ficar envergonhado. Porque isso é uma vergonha, irmãos. Eu contando as coisas da minha família, isso eu tenho que me alegrar? Não, que adulterou e morreu e bebia. Isso é vergonha. Mas eu prefiro contar da minha família para vocês, queridos, para mostrar que cada um de vocês tem algo nas suas famílias. Eu prefiro abrir o meu coração para vocês verem assim, que eu estou de coração aberto com os irmãos, para a gente ver o que a Bíblia tem mostrado para nós. E aí agora você avô, você bisavô, quando você vê no seu neto
no seu bisneto, algum traço que lembra lá o seu passado. A gente não vê, às vezes, uma criança fazendo uma coisa que lembra o que a gente fez quando a gente vivia errado? Lembra ou não lembra, irmãos? Então, a gente olha. E se for da nossa família, vale a pena, com jeito, repreender. Olha, não faça isso. Olha, cuidado, filho. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer, Satanás vai entrar e vai enganar as gerações, fazendo com que na quarta geração, quando era para acabar a maldição, ele venha e faça pior, para que continue perpetuando, como foi com Caim. E aí você vê hoje o quê? Só maldição. O Senhor colocou uma lei para ele quebrar essa maldição na quarta geração. Só que Satanás tem se desdobrado mais do que isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus é misericordioso com Isaac. Ele sabe que Deus vai perdoar Isaac. Não, ele não quer que Deus perdoe Isaac. Ele quer que Isaac seja mais mal do que o meu pai, mais mal do que o meu avô, mais mal do que o meu bisavô, mais mal do que eu quando eu estava nos erros. Entendem o que eu quero dizer, queridos? E aí eu termino, olha só o que ele diz no verso 8. Ó Senhor, perdão, 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê, ó os homens de Judá, ó moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os que estão perto, quer os que estão longe, de todas as terras que o Senhor tem lançado, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence, mais uma vez ele diz, o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Queridos, eu termino dizendo o seguinte: quando confessamos a Deus os nossos pecados, e eu estou pedindo para vocês fazerem uma oração que vocês talvez nunca fizeram. Pedir para Deus perdoar a herança no qual você está. Pedir para Deus quebrar essa maldição de herança que a gente recebe dos erros dos nossos pais. Fazer essa oração de Daniel. Daniel diz, nós pecamos, Senhor. Nós nos rebelamos contra a tua lei, Senhor. Lógico, se eles estavam no cativeiro, eles estavam por quê, queridos? Por quê? Porque fizeram o que era errado. E às vezes nós estamos sofrendo, olha, o meu avô ao morrer deixou uma esposa com filhos. Essas crianças sofreram sem um pai. Uma mãe sofreu viúva, humilhada. E naquela época, diferente de hoje, porque hoje você pode se casar, você vê até pessoas de idade se casando, quando ficam viúvas, naquela época não podia. A ponto do meu pai, mesmo bêbado, chorava. Ele chorava por quê? Porque ele lembrava da vida dele de infância. Porque ele teve que enterrar os irmãozinhos dele, que não tinham o que comer, porque ele já tinha 14 anos. Então o pai trazia comida para dentro de casa. Mas quanto pai vai para a rua beber, vai para o boteco beber, enquanto a mulher está lá em casa sofrendo, enquanto os filhos estão lá sofrendo? A gente tem uma bênção que é servir ao Senhor. E às vezes os nossos filhos não dão valor a isso. E eu termino dizendo o seguinte, queridos. O inimigo, ele vai sondar a sua descendência. Ele vai sondar a minha, se ele já não sondou. Ele vai sondar Isaac. Eu tenho sonhos para Isaac. Eu quero que ele seja um pregador. Não sei se é isso que Deus quer para ele. Mas eu quero que ele seja um pregador. Eu peço a Deus todos os dias para que ele tenha os mesmos dons que eu tenho. Eu falo com Deus, Senhor, meu filho ele é melhor do que eu. Porque ele tem um pai que é pastor e eu não tinha. E ele tem uma mãe que é formada em teologia e eu não tinha. Meu filho é melhor do que eu, Senhor. Dê mais qualidade para ele, dê mais dom do que eu tenho, para que ele seja melhor do que eu. Me ajuda, Senhor.
E eu te pergunto, você acha que Satanás vai tentar derrubar isso? Vai! Vai! Por isso nós precisamos estar firmes na rocha. É duro, queridos, mas é melhor a gente ser firme na rocha eterna do que a gente não ser firme e aí levar embora. Eu convido a você, nessa hora, a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração de entrega ao Senhor. Eu posso entregar vocês e a mim ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor sempre abra a nossa mente, abra o nosso coração, para a gente enxergar e falar. Se mesmo quando a gente for de mais idade, mas a gente estiver vivo, a Bíblia diz assim, todo ser que respire louve ao Senhor. Então, se eu estou respirando e eu vejo alguém da minha geração ou dos meus descendentes fazendo algo de errado e eu posso falar, fale com jeito, fale com, sabe? A gente vê muitos pais com raiva dos erros dos filhos, mas como pastor, eu já escutei muitos pais dizerem assim, eu lavo as minhas mãos. Não lave, porque o diabo não está lavando as mãos. Ele vai levar para mais longe. Não lave as mãos. Não diga assim, pastor, eu ensinei o que ele tinha que fazer. Se ele não faz agora é porque ele não quer. Sim, faça você, continue fazendo, continue clamando, porque Daniel diz que a nós só compete o corar de vergonha. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé para fazer a oração final? Se em algum momento eu pareci ser muito duro, incisivo, por favor, não foi com você, tá? Mas é para que o mal, para que Satanás saia de perto da gente, tá bom? Vamos orar. Pai querido, eu estou com um grupo aqui valoroso, poderoso na sua palavra. Irmãos e irmãs da tua igreja em São Silvano. Há gerações de igreja aqui dentro deste local. E Pai, nós lemos hoje algumas coisas eu repeti aquilo que eu falei lá em Santa Margarida, mas aqui eu falei outras coisas também, Senhor. Nos ajude a fazermos essa oração como Daniel fez, confessando os erros dos pais, dos príncipes, dos reis. E o Senhor aceitou essa oração. O Senhor até mostrou para ele o que iria acontecer ao futuro com o povo de Israel. Por isso, Senhor, nos ajude a orar como representantes da nossa casa. Nos ajude a orar como representantes da nossa linhagem. Porque a nós compete apenas o corar de vergonha. Mas a Ti, Senhor, compete sempre a bondade e misericórdia para aqueles que buscam a Ti. Nos ajude a buscar a Ti, Senhor. Nós temos falhas, todos nós falhamos, Senhor. Não há ninguém perfeito diante de Ti. E por mais que a gente queira ser perfeito, sempre vai existir falha nas nossas perfeições. Por isso, Senhor, nos ensine a falar aos nossos filhos, a falar aos nossos netos, a falar às nossas gerações. O assim diz o Senhor. Que os nossos filhos possam olhar em nós árvores fortes, frondosas, diante das águas que representam a Tua palavra, representam o Espírito Santo na nossa vida. Nos ajude a sermos fortes como uma videira, para que os nossos filhos ao redor da mesa sejam esses frutos diante do Senhor. Nos dê a Tua paz. Abençoe também aqueles que vão estar ouvindo depois essa mensagem que vai ficar gravada e vai ser colocada na internet. Abençoe aos irmãos e irmãs aqui. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.